Convido a todos que abram suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 6, vamos ler até o verso 17. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós lemos o capítulo 17 do Evangelho de João, e vemos aqui uma oração de intercessão que o próprio Senhor Jesus faz pelos seus discípulos. Mas é importante nós analisarmos em que contexto isso acontece. João, o apóstolo, narra o momento em que Jesus diz que é chegada a sua hora. E ele diz assim, logo no início do capítulo 17: depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e orou. E então fez essa oração de intercessão. Depois de dizer quais coisas? Se nós olharmos no capítulo 16, no capítulo anterior a este, nós vamos verificar qual foi o contexto. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que no mundo eles teriam aflições. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles haveriam de ser espalhados, cada um iria para a sua casa. Jesus estava predizendo a sua morte, como de fato aconteceu. Quando Jesus foi crucificado, muitas pessoas se dispersaram. Nós vemos a Bíblia narrando, por exemplo, o caso daqueles 2 discípulos que foram em direção à vila de Emaús. Eles estavam ali decepcionados com a morte de Jesus. Eles não acreditavam que Jesus seria escarnecido, seria crucificado. Eles esperavam um Cristo Rei político, um Cristo vencedor. Eles não pensavam na cruz como sendo um momento de glória e de vitória de Jesus. Eles pensavam na cruz como sendo um momento de desonra, de vergonha. Nós olhamos para Pedro, por exemplo. No momento da crucificação de Jesus, Pedro negou Jesus, negou por 3 vezes. De uma certa forma, os discípulos não estavam preparados para aquele momento. Se nós olharmos os outros discípulos, aonde eles estavam? Pedro, pelo menos, estava perto de Jesus, os outros já tinham debandado há muito tempo. Então os discípulos não estavam preparados. Jesus estava predizendo a sua morte, Jesus estava anunciando que eles seriam dispersos, cada um iria para a sua casa. Jesus estava dizendo que eles deixariam o Senhor sozinho. Se nós olharmos o capítulo 16, verso 32, Jesus diz assim: mas eu não estou sozinho, porque eu estou com o Pai. Meu Pai está comigo. E aí Jesus abre o coração e diz assim: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês precisarão estar comigo, para que vocês tenham paz. De uma certa forma, Jesus, na sua palavra introdutória aqui, ele está dizendo que havia um caminho de fato para que os seus discípulos vencessem aquele momento de dispersão, aquele momento de desânimo, aquele momento de fraqueza, aquele momento carnal na vida deles. E a única maneira era a partir da permanência deles em Cristo. Mas Jesus estava dizendo: olha, o desejo de vocês será se afastar de mim,
mas permaneçam em mim, porque em mim vocês terão paz. Então, essa permanência na pessoa de Cristo Jesus começaria a estabelecer uma relação de pertencimento. Na verdade, o que é uma relação de pertencimento? É aquilo que acontece quando uma pessoa pertence a outra ou uma outra instituição. Nós poderíamos pensar assim também. E isso quando acontece por vontade própria. Vocês, por exemplo, dizem que pertencem a uma determinada igreja. Então existe uma relação de pertencimento de um membro para com a sua igreja, a qual ele pertence. A Bíblia diz que o marido pertence à sua esposa, a Bíblia diz que a esposa pertence ao seu marido. Então ela é dele, ele é dela, você é da sua igreja. Quando você pensa na sua relação com a empresa a qual você trabalha, existe uma relação de pertencimento. Você diz assim, olha, eu sou daquela empresa. Essa relação não precisa ser, a nível de domínio, até porque o próprio Deus nos deu o livre-arbítrio. E se nós pertencemos ao Senhor, é porque existe uma vontade própria nossa de pertencermos. É uma ação voluntária. Do contrário, Deus não nos daria o livre-arbítrio. Deus não está interessado numa relação de pertencimento, a partir da qual não existe uma vontade própria. Senão não seria uma relação de amor. O casamento é uma relação de amor. E a Bíblia aponta no casamento uma relação de pertencimento entre os cônjuges, justamente porque no parâmetro bíblico existe o amor como um requisito para que esse relacionamento seja de fato abençoado por Deus. Às vezes, irmãos, nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus e nos esquecemos que existe essa relação de pertencimento, e uma relação que foi declarada e explicada pelo próprio Senhor Jesus. Isso significa que nos momentos em que nós estivermos enfrentando alguma dificuldade, como Jesus falou, as aflições desse mundo, nós podemos contar com aquele a quem nós pertencemos. Jesus é o dono da sua vida, então Ele vai cuidar de você, Ele vai zelar por você. Jesus mesmo disse, olha, aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Então há benefícios que nós podemos usufruir nessa relação de pertencimento que se estabelece entre nós e o nosso Deus. Mas Jesus declarou que a relação de pertencimento com relação a Deus exige da nossa parte um compromisso com Ele e um descompromisso com relação às coisas desse mundo. Nessa oração intercessória há alguns pontos muito fortes, como por exemplo o fato de Jesus dizer, eu dei a eles, aos seus discípulos, a palavra de Deus, e foi na oração, então no verso 14 Jesus está falando com Deus, eu dei-lhes a tua palavra, Senhor. O mundo os odiou por conta dessa palavra, por conta da atitude deles de terem aceito essa palavra, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas à frente Jesus vai dizer, eu rogo por eles, porque eles estão nesse mundo, mas eles não pertencem a esse mundo, assim como eu não pertenço. Então aí nós vemos uma verdade sendo expressa por Jesus. A nossa vida aqui é temporária. Por que então estabelecer uma relação de pertencimento com as coisas desse mundo, em lugar de estabelecermos uma relação de pertencimento com as coisas de Deus, com o próprio Deus? Então nós começamos a ver que para pertencermos mais a Deus, para aumentarmos os nossos vínculos com o Senhor, para fortalecermos os nossos laços de relacionamento com Ele, nós precisamos nos desvencilhar das coisas que são pertinentes a esse mundo aqui. E Jesus diz, olha, quem conhece a palavra do Senhor não tem como continuar preso às coisas desse mundo, porque o próprio mundo odiará estas pessoas, haverá uma rejeição. Então quando nós pensamos a nível de mundo, aqui Jesus está se referindo às práticas mundanas, não é? Pessoas que têm valores mundanos,
poderíamos pensar profanos, que é o contrário de santo, essas pessoas não suportarão conviverem com os verdadeiros cristãos. Então Jesus está apontando para algo que vai acontecer com seus cristãos. Eles haveriam de se sentir só. Então Jesus apela para Deus, Jesus roga a Deus: Senhor, que eles não se sintam só, que eles tenham a sua presença. Mais à frente, nós vemos Jesus então declarando: eu irei ao Pai, mas rogarei que Ele vos mande um outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Espírito da promessa. E foi justamente isso que aconteceu lá na festa de Pentecostes. Você não está só nessa caminhada. Irmãos, isso é fundamental. Isso é um alicerce da nossa fé. Muitas vezes nós nos sentimos inseguros, nos sentimos fracos. Nós conhecemos as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. Mas muitas pessoas têm desistido ao longo da sua caminhada. Por quê? Porque não tem se lembrado, e não tem se lembrado porque não tem reconhecido a presença de Deus em suas vidas através do Espírito Santo. Deus não nos chamou para vivermos só nessa vida aqui. Deus nos chamou para proclamarmos as grandezas dEle, e nos deu o Espírito Santo para proclamarmos essas grandezas com autoridade. A nossa autoridade vem a partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. Deus nos dá o Espírito Santo para que nós tenhamos a autoridade ao proclamarmos a sua palavra. Por isso que Jesus falou: eu dei-lhes a sua palavra, Senhor. O mundo não compreendeu, o mundo os segregou, o mundo os odiou. Não os deixe só, eu não estarei só, eu voltarei para ti. Mas acompanhe-os aqui. Então, quais são os alicerces que nós olhamos, que sustentam essa relação de pertencimento da nossa vida para com o nosso Deus? O primeiro alicerce que nós vemos aqui nesse texto é a obediência. No verso 6, Deus falou em oração a Deus: eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Nós aprendemos então que uma relação de pertencimento, ela se estabelece sobre o alicerce da obediência. Aqui Jesus está dizendo: eles têm obedecido. É um ato contínuo. Jesus não disse eles obedeceram. Jesus não disse eles obedecerão ainda a tua palavra. Jesus está dizendo que os discípulos estavam em obediência à palavra que receberam através de Jesus. Se queremos então desenvolver e fazer crescer essa relação de pertencimento entre nós e o nosso Deus, nós precisamos valorizar a obediência à sua palavra, irmãos. A desobediência, ela prejudica ou até mesmo quebra qualquer tipo de vínculo, qualquer tipo de relação de pertencimento. Ela enfraquece os nossos compromissos. A desobediência demonstra falta de comprometimento, não é assim? Você ouve uma palavra de Deus, Deus diz: faça isso, você não faz. Você não tem interesse em fazer. E você não tem interesse em fazer o que Deus está dizendo para você fazer, por quê? A falta de interesse demonstra falta de comprometimento. Falta de comprometimento revela a falta de compromisso. Jesus disse para os seus discípulos: olha, eu vou aos céus, agora vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, depois que houver o revestimento de poder, o que vocês precisam fazer? Vocês vão sair por todo o mundo. Vocês me serão testemunha por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus prometeu poder e nos deu aos seus discípulos, para que os seus discípulos, para que nós hoje pudéssemos ser o quê? Testemunhas. Para que nós pudéssemos ser hoje o quê? Pregadores da sua palavra, semeadores da sua palavra. Agora, irmãos, essa é uma atitude que demonstra compromisso,
Eu tenho uma relação de compromisso com Deus, porque Ele é o meu Deus, eu pertenço a Ele, eu sou dele. Agora, compromisso é diferente de comprometimento. Comprometimento é aquilo que te leva a aumentar seus vínculos, abraçar uma determinada causa, lutar por ela, se for necessário, dar a sua vida por ela. Nós vimos que a ação do Espírito Santo na vida dos discípulos, dos apóstolos, foi tão forte a ponto de que todos eles morreram, e morreram testemunhando. Isso é comprometimento. Eles se empenharam, eles se espalharam pela face da terra, e cada um foi para uma região, para que o Evangelho de Cristo Jesus fosse de fato pregado em todos os confins da terra, que chegasse a mim, que chegasse a você. Agora, o que nós temos feito? Somos um povo que tem compromisso, somos um povo que tem comprometimento, somos um povo que tem se empenhado em obedecer a palavra de Deus, porque o poder de Deus estará sobre nossas vidas, irmãos, na medida que nós nos empenharmos para obedecê-lo. Se nós olharmos o que aconteceu, por exemplo, com Paulo, o apóstolo Paulo, na sua quarta viagem, a última delas, fez 3 viagens missionárias. A quarta viagem ele foi preso a Roma, mas foi considerado uma viagem missionária porque ele tinha por objetivo pregar a palavra ao próprio imperador. Ele apelou então para ser julgado diretamente por César, porque ele viu que era uma oportunidade de pregar o evangelho para o imperador romano. Naquela viagem houve um naufrágio. Paulo e toda a tripulação foram parar na ilha de Malta. Era de noite, eles foram acender uma fogueira para se aquecer. O apóstolo Paulo vai juntar alguns gravetos, algumas madeiras. O que acontece? Uma serpente, uma víbora, pegou na sua mão. Todos os moradores olharam para Paulo e disseram assim: esse homem já está realmente condenado por Deus, porque escapando de um naufrágio, que seria a sua sentença de morte, ele vem para a ilha, mas aqui uma serpente o morde, então ele vai morrer. E ficaram aguardando a morte do apóstolo Paulo. E o que aconteceu? Paulo não morreu. E aí inverteu o conceito deles com relação ao apóstolo Paulo. Acharam que Paulo era Deus, era alguém da parte de Deus. O que Jesus tinha dito antes, irmãos, aos seus discípulos? Vocês pegarão em serpentes e não morrerão. O que Jesus profetizou aconteceu na vida de Paulo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo impediu que a morte de Paulo fosse daquela maneira, porque havia um objetivo. Deus queria usar o apóstolo Paulo para pregar ao imperador romano. Nós precisamos olhar para a nossa vida hoje, irmãos, e nos enxergarmos dentro de um plano maior de Deus. E quando o poder de Deus começa a agir na nossa vida, para que os planos do Senhor venham a acontecer, automaticamente a nossa vida passa a gozar de um poder também para as outras coisas que são lícitas, que Deus permite. A nossa família passa a usufruir também desse poder. Você poderá abençoar. Coisa linda você poder ser um abençoador. Agora, se não houver obediência, nós não estabeleceremos essa relação de pertencimento com o nosso Deus. E por conta disso também não haverá liberação de poder sobre nossas vidas. Uma pergunta importante a fazermos nessa hora: quais seriam os motivos, que nos levariam à desobediência? O apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5, verso 4, ele diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito Santo que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que opera através do amor. Vocês corriam bem, ou seja, ele está dizendo, vocês estavam caminhando bem, vocês estavam procedendo da maneira correta. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo faz essa pergunta na carta aos Gálatas. Paulo diz: tal persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, não provém de Deus.
Paulo diz mais: um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo, porque aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Os cristãos da Galácia começaram muito bem. Num determinado momento de sua caminhada cristã, começaram a desobedecer ao Senhor, começaram a perder o comprometimento com o Evangelho de Cristo Jesus. Então Paulo escreve, exortando-os. E Paulo pergunta: foi quem que impediu vocês de continuarem obedecendo a Deus? Eu tenho certeza que aquele que foi usado para persuadir vocês, ele será condenado pelo Senhor. Quero trazer isso para a nossa vida hoje, irmãos. Não há desculpas que nós possamos apresentar para Deus pelo fato de estarmos enfraquecidos na fé. Não há desculpas. Por mais que você queira se justificar, talvez o momento de desinteresse que você está passando, momento de esfriamento espiritual, não há desculpas. Você precisa identificar as coisas que estão tirando você do centro da obediência ao seu Deus. O segundo alicerce que eu gostaria de falar nessa relação de pertencimento entre nós e o nosso Deus, agora é algo que vem dele para conosco. E aqui Jesus fala claramente da proteção que nós podemos gozar do nosso Deus quando nós estamos vivendo uma relação de pertencimento a Ele. No versículo 11, João 17, verso 11, Jesus diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, Jesus ora e pede: protege-os com o teu nome. É Jesus quem está orando por nós. É Jesus quem está pedindo proteção para a nossa vida. Eu tenho aprendido, irmãos, que proteção é sinônimo de segurança. Ninguém se sente seguro se antes não se sentir protegido. Nossa segurança, quer seja nos nossos relacionamentos interpessoais, a nossa segurança, por exemplo, no âmbito profissional da nossa vida, naquilo que nós fazemos, no nosso trabalho todos os dias, se seremos ou não reconhecidos, se seremos ou não recompensados pelo nosso esforço, a nossa segurança, por exemplo, de não sofrermos tanto com as decepções dessa vida aqui, embora saibamos que elas acontecerão, a nossa segurança de podermos passar pelo vale da sombra da morte, sem ter medo nenhum, é pelo fato de nós pertencermos a um Deus que pastoreia as nossas vidas. Vale a pena, irmãos, nos sentirmos propriedade do Senhor, porque só assim nós gozaremos da proteção que Ele pode nos oferecer. Evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 18, após a sua ressurreição, Jesus então se aproxima de seus discípulos, tentando reuni-los mais uma vez, e Jesus diz assim: todo o poder, ou toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra também. Como quem diz, vocês podem contar comigo nessa caminhada de vida aqui, na jornada de vocês. O nome que Deus me deu tem autoridade, e vocês podem desfrutar dessa autoridade, porque vocês pertencem a mim. Os milagres que eram feitos pelos apóstolos eram sempre feitos no nome de Jesus. Quando Pedro e João disseram ao paralítico, estava ali a porta formosa: não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O que ele tinha? Ele tinha a autoridade do nome de Jesus na sua vida, e o nome de Jesus conferia-lhe poder. Muitas vezes nós queremos essa autoridade, irmãos, mas a nossa vida não está procedendo de maneira coerente com o nome de Jesus. Então não há como requerer, invocar essa autoridade.
Jesus tem um plano para nós. Jesus tem uma vontade a ser expressa na nossa vida. E aqui fica claro, é a vontade de nos acompanhar e não nos deixar só. Então nós precisamos viver de maneira tal que Jesus possa caminhar conosco. Viver de uma maneira que Jesus também sinta-se atraído por estar conosco. O lugar onde você tem ido é um lugar onde Jesus iria. O lugar que você tem frequentado, as pessoas com quem você tem andado, são pessoas que Jesus se sentiria à vontade de estar no meio deles. Se você vier a necessitar do poder do nome de Jesus lá nesse ambiente onde você está, com essa pessoa com quem você tem caminhado, fazendo o que você tem feito, você tem poder, você tem autoridade para invocar o nome de Jesus e dizer: em nome de Jesus. Precisamos refletir sobre isso. Deus é um Deus de coerência, e Ele exige coerência dos seus filhos. Os planos de Deus para a nossa vida são planos sérios. Eu aprendo que a proteção de Deus, por via de regra, ela vem a partir da armadura espiritual que o próprio apóstolo Paulo revelou aos Efésios no capítulo 6. Deus pode fazer um milagre, te proteger pela sua soberania, pela sua vontade, pelo seu amor por você, pela sua misericórdia. Mas via de regra, Deus nos deu o princípio da armadura cristã, o princípio da armadura espiritual. Se nós olharmos Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo diz para os cristãos: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, disse o apóstolo Paulo. Ele conclui dizendo: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, para que vocês possam permanecer inabaláveis. Proteção de Deus é para aqueles que pertencem a Ele. Quem pertence ao Senhor reconhece e é como um soldado em meio a uma guerra. Por isso que a nossa vida aqui é uma passagem. Existe um paraíso a nos esperar. Lá não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá mais lutas, não haverá mais tribulações. Mas enquanto estivermos aqui, existe a preservação de Deus sobre nossas vidas. E a preservação de Deus sobre nossas vidas exige que nós nos revistamos da sua armadura espiritual. Paulo fala que a armadura espiritual é a oração, a fé, preparação do Evangelho, é viver o Evangelho, é pregar o Evangelho. Nós temos agido assim. Nosso compromisso com Deus tem desencadeado um comprometimento com a sua palavra, de maneira que a sua armadura esteja sobre nossas vidas. Só assim nós nos sentiremos seguros. Se nós olharmos no Salmo 116, possivelmente foi Davi quem o escreveu, a partir do verso 6, o salmista diz assim: o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, Senhor, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. E aí o salmista diz: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Então ele está falando, apesar da minha aflição, eu não perdi a minha fé. No verso 11 o salmista diz: em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Mas como posso retribuir ao Senhor toda a bondade que o Senhor teve para comigo? Percebam que em todas as circunstâncias das nossas vidas, quer seja no medo, no pânico, quer seja no momento de aflição, de tribulação ou de provação,
Se nós não perdermos a nossa fé, nós gozaremos da proteção do nosso Deus, amém? Cada um de nós tem a sua experiência. Eu tenho a minha experiência com Deus, eu tenho cultivado experiência com Deus. Os irmãos têm cultivado suas experiências com Deus. E as experiências com Deus vêm por meio da fé, queridos. Se concretizam por meio da fé. A nossa relação de pertencimento com Deus se estabelece sobre o alicerce, em primeiro lugar, da obediência, em segundo lugar, da proteção. Quem pertence a Deus o obedece, e quem pertence a Deus desfruta da sua proteção. Mas há um outro alicerce nessa relação que o Senhor Jesus deixa claro aqui nesse texto. Ele fala da unidade. E é maravilhoso quando Jesus diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, ou protege-os em teu nome, aqueles que o Senhor me deu, para que eles sejam um, assim como nós também somos um. Depois no verso 21, João 17, Jesus diz mais uma vez, falando sobre a unidade: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um dos objetivos da unidade proposta por Deus, pedida aqui por Jesus para nós, é justamente o fato de não querer que nós nos sintamos só aqui. Como que você vai se sentir só na sua luta, nos seus problemas, se você vive em unidade com Deus e com Jesus? Não há como. Ter unidade é ser um. Jesus está falando isso aqui: eu sou um com o Senhor. Jesus falou para os discípulos: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus era a revelação de Deus, porque ele tinha unidade com Deus. Agora aqui ele fala de uma tríplice relação de unidade, que na verdade é um alicerce do pertencimento nosso para com Deus. Havia uma relação unitária entre Jesus e Deus. Jesus declara que havia uma relação unitária entre ele e seus discípulos, e Jesus aponta para uma relação de unidade entre nós e Deus, que só pode se cumprir através de Jesus. Eu só serei um com Deus se antes eu for um com Jesus, porque Jesus já é um com o Pai. O Espírito Santo só vem a mim por intermédio de Jesus. É Jesus quem roga ao Pai para que Ele nos dê o Espírito Santo. Eu preciso ser um com Jesus. Eu preciso crer em Jesus como Filho de Deus. Eu preciso aceitar Jesus na minha vida, como Senhor da minha vida. Isso é ser um com Ele, isso é ter unidade com Ele. Ser um significa ter a mesma fé, ter o mesmo pensamento, ter as mesmas vontades. Nós podemos analisar essa unidade a nível de nossos relacionamentos interpessoais. Ser um significa buscar ações que sejam convergentes para o mesmo alvo, para os mesmos objetivos. Você tem que ser um com a sua esposa tem que ser um com você, tem que haver unidade dentro do lar. A Bíblia nos ensina assim. Vocês têm que buscar os mesmos objetivos, vocês têm que ter o mesmo alvo. A igreja precisa ter unidade, ela precisa caminhar numa mesma direção, precisa ter a mesma visão. Isso que o apóstolo Paulo também roga a Deus pelos cristãos lá em Éfeso. Agora, o caminho da unidade, irmãos, tem que passar pela compreensão. Ser um significa ter facilidade de conviver com o outro, pelo menos ter esforço para conviver com o outro. Ser um significa andar junto, significa ser adjunto, significa ser cooperador. A Bíblia nos dá exemplo. José e Maria, casal que viveu unidade,
Aquele casal lutou para preservar a sua família, para preservar a vida de Jesus. Jesus já nasceu debaixo de uma perseguição. É claro que Deus protegeu Jesus, mas Deus protegeu Jesus a partir da vida dos seus pais aqui. Eu olho para José, eu vejo um homem resiliente, mais do que um homem resiliente, eu vejo um homem persistente, eu vejo um homem de fé, eu vejo um homem obediente. Ele era de Deus, o seu filho era de Deus, a sua esposa era uma mulher de Deus, tudo que ele tinha era de Deus. Por isso que nós vemos ali uma família de sucesso. Havia uma relação de pertencimento. Deus escolheu aquela família. Irmãos, Deus tem nos escolhido. Deus escolheu a minha família. Deus escolheu a sua família. Você precisa ser persistente como José foi. Talvez seu filho ainda não tenha tido uma experiência com Deus, com Jesus. Talvez a sua esposa ainda esteja caminhando na incredulidade, ou o seu marido. Mas persista, persevere. Deus chamou você, Deus chamou a sua família. Creia nisso. Entregue a sua família para Deus, para que se estabeleça uma relação de pertencimento entre ela e o Senhor. Nós olhamos Pedro, Tiago e João, 3 discípulos que viviam em unidade. Por que Jesus chamava aqueles 3? Com aqueles 3, Jesus não precisava intervir para apaziguar brigas, eles tinham unidade. Jesus chamava aqueles 3 para orar com ele. Então Paulo, o apóstolo, escreve aos cristãos em Éfeso, lá no capítulo 4 da sua carta: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo em vocês, pelo vínculo da paz. Paulo agora escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 2: eu rogo que a você, Evódia, e também a Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Mais uma igreja a quem Paulo escreve, e Paulo identifica a falta de unidade. Depois Paulo escreve aos Romanos, capítulo 15, verso 1: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Aplica isso no seu casamento, aplica isso na sua vida profissional. Se Deus quer fazer uma mudança no seu ambiente de vida, vai ser a partir de você, nunca a partir do outro. Se a sua casa está passando por um momento de tribulação, de desarmonia, desentendimento, se você é o cristão que está ali, a mudança vai acontecer a partir de quem? Quem que é submisso a Deus? Quem entregou o seu coração para Deus? Foi você. Então é a partir de você que as coisas vão começar a acontecer, irmão. Unidade se faz a partir de alguém que tem vontade, alguém que está disposto a abrir mão do seu próprio eu. Como o apóstolo Paulo diz aqui: nós que somos fortes, então devemos suportar as fraquezas do fraco. Cada um, diz o apóstolo, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Às vezes nós batemos de frente, discordamos imediatamente, não, nem buscamos compreender. Você pode discordar, mas à medida que a compreensão tomar conta do seu coração, Deus te dará poder e capacitação para você convencer o outro, ou renunciar ao seu próprio eu. Tem coisas que são essenciais, dela Deus não abre mão, então você também não deve abrir mão. Mas tem coisas que são negociáveis. Então, se alguém tem que abrir mão, é você. Porque você é alguém de Deus. Deus, em Jesus, abriu mão da sua própria glória por nós, irmãos. Filipenses 2, verso 5 diz isso. Abriu mão da sua própria glória, se despiu da sua majestade, assumiu forma de homem, esteve aqui entre nós e nos serviu. Quem era para ser servido, veio dar exemplo de ser servo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Sabe como que o apóstolo Paulo começa a falar sobre isso? Ele diz assim: tende em vós também o mesmo pensamento, a mesma atitude que Jesus teve. É a partir de mim, é a partir de você. Se você quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, se você quer uma família melhor, comece a partir de você. Comece a deixar Deus te usar como um agente transformador de vidas. Romanos capítulo 15, verso 5, Paulo diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele finaliza: aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Se Jesus aceitou o seu próximo como ele é, quem é você para rejeitá-lo? Se Jesus perdoou aquele que te ofendeu, quem é você para não perdoar? Se Jesus aceitou teu filho, tua esposa, teu marido, do jeito que eles são, quem é você para rejeitar? Nós estamos abaixo de Deus. Nós pertencemos a Deus. Se queremos desenvolver uma relação de pertencimento com o Senhor, precisamos então ser obedientes. Precisamos, irmãos, agir com unidade. Precisamos, irmãos, viver de maneira tal que a proteção de Deus esteja sobre a nossa vida. Então precisamos viver, nos revestirmos da armadura espiritual do Senhor. E por último, nós precisamos viver em santidade e em verdade. Jesus finaliza a sua oração intercessória por nós dizendo: eu não rogo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja nesse mundo do maligno. Deus nos protegerá do maligno. E sabe como que Deus nos protegerá do maligno, irmãos? Jesus finaliza dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A proteção de Deus com relação ao maligno vem sobre nossas vidas também, na medida que nós nos santificamos e vivemos na sua verdade. Hebreus 12, 14, a palavra nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Traduzindo: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós temos que lembrar sempre, irmãos, que o apóstolo Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas sim da graça. O autor aos Hebreus volta a dizer no capítulo 12: portanto nós também, nos livrando de todo embaraço, de todo tipo de pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pertencemos a quem? Ao mundo, às coisas do mundo, ou pertencemos a Deus? Se pertencemos a Deus, irmãos, vivamos como cidadãos dos céus, embora ainda estejamos aqui neste mundo. E esses alicerces que nós falamos aqui, Jesus se referiu a eles na sua oração, possam estar sempre refletindo uma verdade na nossa vida. E construamos as nossas vidas sobre o alicerce da obediência. Construamos as nossas vidas debaixo da proteção de um Deus a quem nós servimos, a quem nós pertencemos. E construamos a nossa vida debaixo da unidade da fé, do vínculo da paz, da harmonia, em todos os momentos e lugares onde nós estejamos. Mas que acima de tudo construamos a nossa vida em santidade e em verdade. E como o Senhor nos promete, o Deus da paz estará sempre conosco. Amém?